Vamos lá. Muito boa noite a cada um de vocês. É sempre uma imensa gratidão ver todos vocês por aqui. Hoje, nessa noite mais do que especial, que a gente está recebendo o Josenilton Lira, um grande parceiro, está sempre junto com a gente, sempre apoiando o nosso trabalho. Um parceiraço aí que trabalhou, a gente trabalhou junto na Toyota durante um bom tempo, muito bacana, sempre andamos juntos. Então, hoje a gente está tendo esse grande prazer de receber o Lira aqui com a gente nessa live para a gente bater esse papo mais do que legal, importantíssimo. E já vou avisando, o Lira estava com probleminha no ouvido, dor no ouvido, tal, não estava muito bem, não está 100%, mas mesmo assim está fazendo esse sobre-esforço de estar aqui junto com a gente para fazer essa live aqui mais do que especial. Então, a nossa gratidão Gratidão imensa. ainda maior para o Lira por estar aqui dividindo o tempo dele com a gente, para poder passar um pouco desse conhecimento, esse conhecimento de tantos anos aí de Toyota, que a gente precisa dividir um pouco, que é importante também dividir esse conhecimento com todo mundo. Tá certo, Lira? Por gentileza, considerações iniciais, se apresenta para o pessoal. Bom, boa noite a todos, né? Já estou vendo umas carinhas aqui conhecidas, né? O Alex já está ali ó, com a menininha dele ali assistindo. Obrigado, Alex. Você está em todas, né? Realmente eu não estou muito bem, já tem uns 2 dias, mas eu acho que deu uma melhorada. A gente vai conseguir fazer a live, se Deus quiser. Com certeza. Vamos ver se eu consigo pegar no tranco aí, né? Que isso. Gratidão, Lira, coisa boa. Com o passar da live, aí a gente vai pegando no tranco aí, a gente esquece que o ouvido está doendo e que aí vai. Bom, Maravilha. alguns já devem me conhecer, mas eu vou me apresentar novamente. Eu sou a galera me conhece aí por Lira, no meio empresarial. Estou na Toyota já, o ano que vem eu completo 30 anos, então já são 3 décadas aí, né, trabalhando dentro da Toyota. Sempre trabalhei boa parte, né, desses 30 anos na área produtiva, e uma pequena parte na área fiscal e área financeira. Mas a minha experiência mesmo é dentro da área produtiva. E durante todo esse tempo eu tive a oportunidade de conhecer bastante áreas da produção, como pintura, montagem, linha de motores, né, que é o powertrain. Aprender bastante ferramentas aí, que ajuda bastante na Toyota. Como a gente sabe, é uma empresa que ela ensina muito a parte de ferramentas de gestão. E hoje a gente vai ter a oportunidade de tentar incluir essas ferramentas aí no tema que é brilho nos olhos, né? Geram resultados. Coisa boa. Né? Acho que é por aí. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida ou alguma curiosidade em relação ao Lira, pode ir mandando as perguntas aí, a gente vai respondendo. Boa, isso aí. Sempre interagindo bastante. Quanto mais o pessoal interage, mais legal fica essa Mais live aqui. legal que a live. É isso aí. Maravilha. Bom, Yoshida, vamos lá. bom, gratidão, Lira, gratidão a todos presentes aqui na live. Bom, o Lira tem 30 anos de Toyota. Eu e o Borgomoni juntos temos 45 anos aplicando o sistema Toyota Produção, né, o Lean, né? Mas os dois juntos... Os dois juntos é só juntos... 50% a mais que o Lira. Bom, então gratidão, Lira, por estar ajudando, né, o nosso trabalho, você entende o nosso propósito de desenvolvimento de pessoas e também através das pessoas desenvolver a empresa, desenvolver a economia, né? E gratidão por isso. E eu, né, trabalhei no fim 18 anos de Toyota, mais 6 de Denso, foram 24 anos de grupo Toyota. Desde a minha formatura, início na Toyota, até começar a entender de verdade o sistema Toyota de produção, demora um tempo. Né? É simples, mas a gente consegue complicar e bagunçar dentro da nossa cabeça. Então, conseguir organizar e passar isso, para mim, para nós, né, se tornou um propósito importante de vida, que é que isso aí sirva, né, para o desenvolvimento das pessoas e de quem está à nossa volta. Né? Então, gratidão por enquanto, vamos continuar com o tema. E gratidão mais uma vez, Lira, mesmo com dor de ouvido, o Tite está aqui com a gente. Maravilha, gratidão. Para quem não me conhece ainda, eu sou André Borgomoni, eu trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores,
E nos últimos 4 anos, eu sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aqui Gratidão, depois de gratidão. 12 anos que a gente não se via, e junto a gente está construindo linha emocional. E que história é essa? Vamos explicar aí por que juntar parte emocional com a parte técnica, por que isso, né? Qual a necessidade disso? A necessidade é porque durante a nossa experiência a gente percebe que normalmente quando se implementam as ferramentas do Lean e não dá certo, é justamente porque ignoraram as pessoas, deixaram todas as pessoas de lado, as emoções ficaram de lado, não deram a importância devida, e aí o que não joga a favor, joga contra. Então a gente tem que entender que as pessoas têm as suas necessidades pessoais, almejam galgar outras faixas, né, outros postos dentro da empresa. Tem pessoas que têm mais necessidade de ter mais atenção, querem ter mais atenção, tem ciúme, tem tudo isso que, se a gente não levar em consideração, joga contra a implementação que a gente quer fazer, que é o mais importante. Então, na hora que a gente coloca isso tudo junto e agrega esses sentimentos junto com a parte técnica, junto com o que é realmente importante, que no caso é a implementação das ferramentas, a gente agrega muito valor e entendendo essas pessoas, abraçando essas pessoas, tornando isso tudo pertencente ao grupo e não excluídos do grupo, aí sim a gente torna o grupo ainda mais forte, porque as pessoas vão estar engajadas realmente, com o sentimento que o quanto aquilo é importante para elas mesmas, né? A implementação ser importante para elas mesmas. E aí a gente tem um engajamento, consegue fazer com que as pessoas engajem mesmo no projeto, e aí a implementação se torna muito mais tranquila. Tá certo? Então vamos lá. Vou dividir aqui a tela com vocês para a gente fazer uma apresentação bem rapidinha, como já é de costume. Então, o nosso tema de hoje, o brilho nos olhos, gera resultados expressivos, com o José Newton Lira, que é gerente geral de produção na Toyota, aí 30 anos, praticamente 30 anos na Toyota. Então, nós somos hoje a Winners Alliance, né, que é a junção da Kaikaku Pro, que é a empresa de consultoria e treinamento que Yoshida já tinha, com a Aquila Transformação Humana, empresa de autoconhecimento que gera resultados como esse que eu fiz em mim, né, através do autoconhecimento, consegui eliminar aí mais de 35 quilos, e também ajudei uma série de pessoas aí a se livrar de alguns probleminhas, algumas crenças limitantes, inclusive Yoshida aqui, que não gravava nenhum vídeo na internet há um tempo atrás, né? Agora está aqui que não para de falar. Vai lá, Yoshida. Exatamente. E crença limitante, pessoal, a gente não se dá conta, né? A gente tem problemas emocionais não resolvidos e também tem as crenças limitantes. E isso aí vai dificultando a nossa vida, começa a ficar pesado, começa a ficar árduo, né? E trabalhar. E eu digo que, né, com a ajuda do Borgomoni, eu me livrei de toneladas de correntes de crenças limitantes. Então, gratidão, Borgo. Maravilha, estamos juntos, gratidão. E aqui algumas empresas que já foram impactadas, né, como o Grupo Fiat, a Bosch, a Votorantim Cimentos, Electrolux, e entre outras aqui, as últimas, né, a Largo Resources, uma empresa canadense de mineração, focada na mineração de metais para bateria, tanto automotiva quanto celulares, né, e Itaú, que não preciso ficar apresentando, mas pouca gente sabe que o Itaú tem uma área específica de melhoria contínua. E junto com esse time aí do Itaú, que a gente fez um treinamento com eles e foi fantástico, com resultados muito bacanas. E vale lembrar que empresas tipo serviços, de care, agro, né? Ou seja, o Ato aqui é agro, né? O Itaú é serviço, tem parte automotiva, né? A Fiat, Largo, que é empresa de mineração, a Bandai também é automotiva, né? Então tem tudo quanto é tipo de empresa aqui. O que é essa mensagem? A mensagem é que as técnicas do Lean valem para qualquer setor, não é só um setor, né? Não é porque é só produção que a gente foca na produção, tá certo? Havendo um processo de trabalho, é aplicável. É aplicável, é isso aí. Então, no nosso tema aqui, quando a equipe está sem atitude, só produz quando alguém está mandando, né? O chefe está mandando, produz. O chefe virou as costas, todo mundo para. Aí isso é uma desmotivação pura, porque ninguém está motivado para trabalhar.
E falta o quê? Falta propósito, porque as pessoas não estão conectadas com propósito, aquilo não importa para eles. O que importa é só o salário cair. Aí, quando só assim, temos um problema gravíssimo de desmotivação. E então, o que fazer para mudar essa atitude, né? Porque o quanto antes, porque empresa de verdade que tem esse tipo de problema de uma maneira ampla, corre o risco sério de fechar as portas de verdade. Isso aqui não é exagero, tem chance grande de fechar as portas numa empresa assim. E como que a gente começa a mudar isso? Primeiro de tudo, criando um ambiente de comunicação aberto, né? Um ambiente onde as pessoas possam, inclusive, mostrar as suas falhas, mostrar aonde erra, aceitar que erra, admitir que erra. Somos seres humanos, todo mundo erra, né? E aonde se ataca apenas o problema e não se encontra culpado. Porque da primeira vez que isso acontece, a pessoa aceita, mostra, fala que errou, tal, crucifica essa pessoa, nunca mais isso vai acontecer. O que vai tornar isso? Vai fazer com que as pessoas escondam os problemas ao invés de estar abrindo, né? E até eu vi alguém ser crucificado, eu também vou continuar de boca calada. É exatamente isso. Então, o ambiente de comunicação aberta é extremamente importante para a gente poder fazer com que os problemas apareçam e não ficam escondidos, né? Que esse que é o maior problema, que esse é o mais grave de tudo, né? Onde as pessoas têm medo de demonstrar as fraquezas, de demonstrar os seus problemas. E aí, depois disso, mostrar para cada membro da equipe o quanto é importante a atividade individual de cada um. Porque aquela pessoa que recebe uma atividade e acha que aquilo qualquer um faria, pô, esse gestor aí está querendo me ferrar, ele passou para mim isso, mas podia passar para qualquer um, até para o estagiário lá. Já fui estagiário, tá, gente? Todo, sem preconceito com estagiário. Mas as atividades que uma pessoa que seria mais simples poderia fazer, né, e passa para mim, essa pessoa, além de não fazer a atividade dela, ela vai jogar contra. Por quê? Ela não está se sentindo incluída no grupo. Ela está se sentindo excluída. Ela está se sentindo fora desse grupo. E quando se sente fora do grupo, mais do que não fazer atividade, ela joga contra. Porque se eu tivesse lá naquele grupo, faria com sucesso. Mas como eu não estou, tomara que dê errado, não é isso, Chico? Eu sou o craque do time, só pediram para eu passar a bola. Não dá, né? Eu quero é fazer o gol. Infelizmente, por isso, na hora que a gente está passando a atividade, é extremamente importante a gente informar o quanto essa atividade é importante para o grupo como um todo, como a atividade que essa pessoa está fazendo é importante para todo do grupo, e não algo que qualquer um faria, certo? E aí, além disso, o sucesso do grupo tem que fazer parte do propósito de cada um. O sucesso coletivo, todo mundo, né? Todo grupo, a equipe está bem sucedida, tem que ser importante para mim, tem que ser importante para o Yoshi, tem que ser importante para o grupo como um todo. E aí sim a gente conecta todos com propósito. A gente engaja o grupo, mostrando a importância individual de cada atividade, e a gente conecta todo mundo com propósito quando isso é importante para o indivíduo. Então, essas são as duas maneiras importantíssimas. E com um ambiente saudável e uma equipe com propósito, ligamos o brilho nos olhos de todos, gerando resultados muito, mas muito expressivos. E aí eu pergunto para vocês se isso faz sentido, se isso que a gente apresentou aqui faz sentido para vocês, quais são as expectativas de vocês para essa live, todas as perguntas, vocês coloquem aqui, põem aqui no chat que eu vou trazendo para o Lira, para o Yoshida, para a gente poder conversar, bater esse papo aqui, interagir o máximo possível com vocês, que aí a gente torna a live mais do que bacana, tá certo? E aí eu vou lembrando que amanhã também tem live, né? Hoje a gente tem a live que tá com o Lira aqui, amanhã a gente vai receber o Daniel Grespan, né, gerente de qualidade da Toyota, para fechar a nossa série de lives, porque no sábado a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, um workshop totalmente gratuito, você ainda tem direito a um certificado de participação, mas precisa fazer a inscrição, o link está aí no chat para todo mundo. Então a gente vai estar aqui atrás fazendo, por isso que eu estou aqui hoje em Curitiba, né? Eu vim para Curitiba, porque a gente vai estar aqui atrás fazendo vou estar junto com o Yoshida e junto com vocês, fazendo 4 dinâmicas. Vão ser 2 essencialmente emocionais, vai ter uma constelação familiar, eu vou pedir uma pessoa da plateia para fazer essa constelação, para a gente resolver um problema que essa pessoa tenha. Vamos fazer também a parte da inteligência emocional,
e duas dinâmicas técnicas misturando a parte emocional, para vocês terem uma amostra e um gostinho de como é que funciona Pode o falar que nosso dá resultado treinamento com tela. expressivo, Borgo? Pode, sem spoiler, né? O Yoshida adora falar, adora dar spoiler. Mas, com resultados, vocês vão ver que o quanto que é importante a gente estar implementando as ferramentas do Lean e o quanto isso traz de resultado para a empresa. Então, a gente vai demonstrar de maneira prática isso para vocês e por isso que vai ser muito bacana, muito interativo esse nosso workshop. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, clica lá, é muito simples. E quem já está inscrito, pega, manda para os amigos, para o parente, manda para todo mundo, que ainda tem algumas vagas lá e dá para estar todo mundo dentro da sala do Zoom. Tá certo? Então, imensa gratidão. A partir de agora, Yoshida, tá contigo. Vai lá. Bom, primeiramente, gratidão novamente a todos. Gratidão. Oi, perdão? Desculpa, você comentou que tem a live do Grespan amanhã. Qual que vai ser? Amanhã a live com o Grespan. Amanhã, o tema de amanhã. Peraí, que não tenho de cabeça o tema de amanhã. Nossa, deu branco. Deu branco, é que eu não fiz a apresentação ainda. Eu não fiz a apresentação ainda, mas a gente... Peraí que eu já pego aqui. Depois a gente chama os comerciais aí. A gente chama os comerciais, mas eu já pego aqui o tema do Grespan, que vai estar junto com a gente aqui amanhã. Para quem não sabe, o Daniel Grespan, gerente de qualidade da Toyota, né? Também está lá na Toyota faz... Mindset Lean, fortalecendo a organização. Obrigado, Yoshida. Mindset Lean, fortalecendo a organização. Ainda bem que a gente tem o Yoshida, né? Ainda bem que eu tenho o Yoshida do meu lado, né? Porque senão eu estava ferrado aqui. Demorar meia hora para achar esse negócio. Mas esse é o tema. Amanhã, Mindset Lean, fortalecendo a organização. Beleza? Então vamos lá. Bom, na Toyota tem um negócio que, quando a gente vai reportar alguma coisa, começa pela conclusão, né, Líder? Uhum. Então, e também tem o Bad News First, que vamos falar do problema primeiro, porque é importante resolver o problema, né? Bom, mas vamos falar o seguinte, a conclusão é a seguinte, no processo de ter brilho nos olhos, ou seja, toda a nossa carreira pessoal, né, e profissional também, a gente precisa ter o tema de hoje é brilho nos olhos, né? Mas para o olho brilhar, a gente vai viver as seguintes palavras, né? Porque eu tenho propósito, eu tenho que ter coragem, né, para enfrentar o que eu preciso. E eu tenho que fazer muita coisa e eu tenho que ter serenidade para não meter os pés pelas mãos e ficar desesperado, agoniado nesse processo, né? E também eu tenho que ter sabedoria nesse processo. Eu aprendi essas 3 palavras, aí, infelizmente, perdendo um filho, né? E tem que ter coragem para resolver e mudar tudo que eu posso mudar. Tem que ter serenidade, às vezes, para aceitar o que não dá para mudar. Exceto a morte, tudo dá para mudar. E tem que fazer esse processo de forma serena, né? E ainda, né, eu tenho que ter sabedoria, né, para saber a hora que eu tenho que saber que não tem jeito, e para continuar tendo coragem, continuar avançando, eu tenho que usar a inteligência, a sabedoria nesse processo, tá ok? E falando em sabedoria, conhecimento, a gente começa a carreira sem saber o que é da vida, né? Começa com não entender o que eu estou fazendo no mundo, o que eu quero da minha vida. Já é uma dificuldade tremenda. E nesse processo também a gente começa achando que é técnica, né? Eu vou aprender todas as técnicas, eu vou ser o melhor, né, atirador, né, aplicador de técnicas do mundo. Mas só a técnica por si só não gera resultado. Eu preciso querer resolver alguma coisa, eu preciso querer satisfazer alguém através de usar essas ferramentas, e ainda eu tenho que trabalhar de forma organizada, né? Ou seja, tem que ter uma estratégia de trabalho e principalmente tem que estar preparado para entregar o que precisa, né? E é um processo que a gente demora, né? Primeiro aprende a parte técnica, depois aprende a parte de organização e depois que a gente começa a prestar atenção na parte humana. E, na verdade, todos esses 3 aspectos deviam começar desde o começo. Por exemplo, cada pessoa tem altos e baixos, diários e ao longo de longos períodos também. Tem a variação diária, a variação, né, tipo, eu estou em estado depressivo, estou no meu fundo do poço, estou animado, estou lá no topo da montanha.
e a gente não se conhecer direito, a gente começa a fazer muita besteira. Por exemplo, teve épocas que eu não sabia meu propósito, ia trabalhar falando assim, ó dia, ó dor, o que que eu estou fazendo aqui? Era um sofrimento, né? E isso influenciava o grupo que estava à minha volta também negativamente. Então, como é que nós podemos, né, ir contando, né? Hoje a gente vai contar com Lira, contando a história de como nós aprendemos, né? E essas coisas, e também como é que esse aprendizado a gente trabalha, né, para conseguir, né, inspirar a nova geração, né, a ter esse brilho nos olhos, que é o tema de hoje, né? Então vamos começar contando, né, como é que era no começo, como é que foi a experiência de viver tudo do zero, sem saber o que ia acontecer. Perfeito se o que eu estou falando agora todo mundo já soubesse mais ou menos um script que pode seguir, e se tem um script, um cronograma, uma referência, você consegue perceber que está muito fora do caminho. Mas quando a gente não tem esse script, é muito fácil a gente ficar perdido muito tempo na nossa jornada. Como é que nós fazemos para o pessoal entender como é que vai ser essa jornada, né? E principalmente querer fazer com brilho nos olhos, né, Lira? Vamos começar então. Começa contando, né, Lira? Como é que foi o seu começo na Toyota? Como é que foram os aprendizados? Né, e como é que tem sido, conforme você vai evoluindo, cada vez mais aumenta a responsabilidade de trabalhar com pessoas, né? Desenvolver pessoas, né? Bom, vamos tentar entrar um pouquinho nesse tema aí, né, de quando começou, mas você comentou bastante coisas aí que eu acho que é legal depois a gente avançar para elas, Isso, vai entrando trazer uma por uma durante a live, né? o momento atual, né? O Borgô, ele comentou, né, que ele já foi estagiário, né? Eu fui estagiário 2 vezes, né? Já contei essa história aqui, né? Já. E a minha história na Toyota, ela começa justamente aí, né? Eu entrei na Toyota com 15 anos de idade, então a Toyota é, foi a empresa que me adotou como filho ali para trabalhar, eu estou até hoje com ela. E nesse período eu era aprendiz de Senai, então tive que fazer o curso lá do Senai, e aprendiz de Senai dentro de uma empresa como a Toyota é um estagiário, né? Acho que é até mais baixo que estagiário ainda. O pessoal zoava comigo, hein? Como eles zoavam. Então, aí eu me formei no Senai como funileiro industrial. Acho que a partir daí começa, você como jovem aprendiz, ou né, aquele jovem que está começando a entrar no mercado, ele começa a criar alguns propósitos para a vida dele, que até ali você não tem muitos, né? E o que me fez buscar ir atrás de fazer esse curso e entrar dentro da Toyota foi justamente o fato de eu gostar de mexer com carros. Eu achava que isso ia ser o meu futuro, e foi, né? Gostava muito de mexer com carros. Inicialmente eu queria ser mecânico de automóveis, né? Não fazia parte dos meus planos ser um funileiro industrial, mas foi o que a vida me ofereceu naquele momento. Eu até contei que antes disso, por conta própria, entre os 13 e os 15 anos ali, eu paguei um curso de mecânica de automóveis, me formei, mas depois o que ela me ofereceu foi a funilaria industrial, que aí foi a porta de entrada para dentro da Toyota. E eu acho que a partir dali eu comecei a ter um pouquinho mais claro do que eu queria na vida, né? Entendendo como funcionava a empresa, a linha de produção, conhecendo as pessoas com quem eu trabalhava, né? Então, eu falava, pô, aquele cara ali, ele faz as coisas legal, né? Eu vou seguir aqueles exemplos dele. Tem os Vi pais os profissionais, né? A gente pais tem. profissionais que eu comentei a vez, né? Tive vários aí, pais profissionais. E quando eu pensei que eu ia sair do estágio, né, de aprendiz de Senai, os caras me promoveram. Falei, opa, que promoção que vai vir aí? Ah, você agora é aprendiz de funileiro. Eu falei, legal, muito bom. Então vamos para o segundo estágio aí, né? E aí eu fiquei mais, acho que 1 ano como aprendiz de funileiro, e depois sim, eu fui promovido para funileiro, funileiro 1, funileiro 2. E ao passo em que, aí eu acho que é uma coisa legal, que assim, ao passo em que você vai se entendendo com a empresa, e a empresa vai se entendendo com você, porque brilho nos olhos você não cria por conta própria.
tem que ter dos dois lados, né? A empresa tem que te ajudar a criar o brilho nos olhos e você tem que se ajudar a criar o brilho nos olhos. É, é, é até uma frase, um clichê, né? Mas empresa e colaborador ou empregado é um relacionamento, né? Que você tem. Aliás, tudo isso aí, a vida inteira, sempre duas vias, né? As duas direções, da gente com a empresa e da empresa com a gente, né? Ou com quem está do lado Exatamente. também, né? Sempre, Duas né? vias. Brilho nos olhos não se cria de um lado só. Ele se cria a partir do momento que os dois lados estão com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo e engajados da mesma maneira. Que aí depois eu vou entrar naquele assunto que você comentou, que às vezes você ia para a empresa. Ó vida, ó dor. Então, é um relacionamento, né? Esse relacionamento entre eu e a Toyota já dura 30 anos, tem os altos e baixos, como vocês comentaram. Às vezes a gente briga, eu brigo com ela, às vezes ela briga comigo, né? E é assim que vai. Então, em termos de relacionamento, acho que eu estou bem, porque na empresa eu estou levando com 30 anos. Com a minha esposa, nós já estamos para completar aí quase 25. Então, Eita, coisa boa. acho que está dando certo aí, né? Esse trabalho com relacionamento. Parabéns, parabéns. Bom, o bom relacionamento entre a empresa e o empregado é o início de tudo para que você tenha brilho nos olhos, se sinta bem em estar fazendo o que você está fazendo, né? E que gere resultados, e isso é cíclico, né? É um PDCA aí, né? Você vai fazendo as coisas direitinho, vai dando resultado, você vai se motivando e por aí vai. Ou seja, o resultado não é um resultado gigante, é um resultado pequeno que eu vou construindo A vários cada, resultados pequenos, vou construindo dia a dia, né? a cada dia, né? E que hoje a gente estava conversando, é até mais difícil com essa nova geração, né? Que é um pouco mais imediatista, que é as coisas um pouco mais rápido. Então, a minha carreira foi sempre assim, né? Devagarzinho, mas sempre avançando um passo, dois passos, três passos, até chegar onde eu estou hoje, muito feliz, muito orgulhoso de estar como gerente geral, cuidando de duas plantas aí de Indaiatuba e de Sorocaba, né? Mas, como eu comentei, não dependeu só de mim, dependeu da empresa. E aí é onde vem aonde vem a parte mais importante, né? Hoje se fala muito de engajamento, né? Uma palavra que tá nos altos aí, né? Engajamento está relacionado com a coragem que eu citei no começo, né? Ou seja, tá nos altos. Eu acho que há 10 anos atrás não se falava muito essas palavras aí. Falava de motivação, né? Se você tá ou não motivado, se você tá ou não atrás do seu sonho, né? Mas o engajamento é uma palavra que ela não existe se você não souber o que está por trás dela ali, que é justamente o propósito, né? Ter propósito não depende só do colaborador, depende da empresa também. E se a empresa ela não deixar claro qual que é esse propósito dela, né, para o colaborador, dificilmente a equipe toda vai se engajar. E dificilmente essa equipe vai gerar bons resultados. E aí é uma bola de neve, como o Borgo apresentou lá no início, né? Há empresas que chegam a fechar porque ela não consegue entender esse ciclo que ela tem que criar junto com o colaborador, né? Você comentou, né, Yoshida? Pô, tinha vezes que Ó vida, ó dor, o que eu ó tô vida, fazendo ó aqui? azar, ó vida, né? O que que eu estou fazendo aqui, né? Na verdade, ali você tinha seus propósitos, né? Até ali estava claro os propósitos, né? De trabalhar na empresa, de conseguir evoluir na sua carreira, né? Mas por algum motivo, né? Esse relacionamento ali, né? Em algum dos lados ali, pode ser que começou a justamente a reduzir esse engajamento, reduzir essa Sim, motivação, sim. reduzir essa vontade de fazer as coisas. É o que eu falei, é um relacionamento. Então, eu tenho E, várias vezes que às vezes eu e, fico, e eu entendo que eu estava num estado meio depressivo pela questão de ter perdido o filho, não é só uhum, essa desculpa, né? Mas uhum, principalmente eu gosto de desafio, gosto de fazer coisa diferente, né? E eu uhum, trabalhava em escritório.
Então você tem que todo dia seguir algumas rotinas que Uhum. não eram o que eu queria. Eu queria desafio, novidade, não sei o quê, e rotina me atordoava, né? Então Uhum. era difícil. Aí quando eu, de certa forma, me libertaram da minha caixinha, né? Aí você se sentia bem. Daí ir para fora, fazer algo que eu nunca fiz, desafiador, era Uhum. divertido, né? Então de um instante para outro você sai do fundo do poço e vai para o topo do poço, né? Topo do mundo, né? Simplesmente porque está fazendo algo que você tem prazer em fazer, né? Então, uma parte da gestão é nós nos entendermos, sabemos o que gostamos, o que é autoconhecimento, né? E outro é procurar o lugar onde, né, o seu jeito de ser pode ser melhor aproveitado. Tem gente que quer a rotina, tem gente que quer o desafio, quer a novidade. Então, né, no trabalho de desenvolver pessoas, a gente tem que entender bem como é que são essas pessoas para começar a distribuir melhor o trabalho. E isso aí ajuda muito, né, a não ter essas situações de desencontro, né, dos sentimentos e isso aí ficar prejudicando esse relacionamento, né? Prejudicando o relacionamento. É. Com certeza, faz todo sentido, né? Um grande amigo nosso costuma falar, né? Se o seu sonho não está nessa padaria, então Procura outra. busca, vai numa outra padaria que você vai encontrar o sonho lá, né? Uma analogia muito legal. É isso aí. E é exatamente isso. Se você, de algum dos lados que romper esse motivo para, né? O propósito, né? Acaba com que esse relacionamento entre colaborador e empresa vai caindo Uhum. e essa pessoa vai desmotivando e gerando menos resultado, né? Só que tem do outro lado também, a empresa ela tem que também, assim como a gente tem que ter o autoconhecimento, igual você comentou, a empresa também tem que ter o autoconhecimento da onde e de que forma ela vai criar os propósitos para que ela motive essas pessoas a estarem gerando o máximo de resultado possível. E aí, às vezes, cai em culturas e valores. Sim. Vocês trabalharam e eu trabalho numa empresa que ela tem aquela cultura e alguns valores de ir realmente a fundo do problema, né? Os cinco porquês, Olhar no detalhe, né, esse questionamento. chacal, a própria cultura japonesa, né? De trabalhar incansavelmente, de ter uma disciplina muito forte. Então, esses valores, essas culturas, esses valores, em alguns momentos são muito bons, mas em alguns momentos pode tirar o brilho do olho das pessoas. Por exemplo, como você comentou no início lá, né? Não achar o culpado, né? Uhum. A gente, naturalmente, quando tem um problema, quando acontece um problema, a gente tenta achar o culpado e não o porquê que aquilo aconteceu, né? Se você tira de foco, né, a pessoa e começa a avaliar o ambiente ali, 360 graus, né? Método, material, você vai descobrir que Isso, foram outros fatores que fizeram com que aquela pessoa pudesse ter cometido um erro, pudesse ter feito é algo isso. errado, ou não ter gerado o Na, resultado que deveria. na nossa forma de falar os três mus, nós falamos que o muri, que normalmente é traduzido como sobrecarga de pessoas ou máquinas, a nossa releitura é muri é a falta de condição para algo acontecer. Então, por exemplo, não ter a comunicação adequada, não ter o local de treinamento adequado, não ter uma comunicação que a gente pode falar abertamente, né? É condição insuficiente para a comunicação funcionar, para engajar, portanto, vai ser mais difícil realizar o que precisa, né? Uhum, exatamente. Então, quando você consegue tirar o foco ali da pessoa e passa a avaliar se realmente não está tendo outros fatores, né, murar, mudar, que tá atrapalhando o ambiente de trabalho dela ali, você já você já elimina a condição daquela pessoa desmotivar. Porque ela vai ver que você não está tentando ver aonde ela errou, o porquê que ela cometeu aquele erro, mas você está tentando ver o que que fez ela cometer aquele erro. Está tentando ajudar ela, né?
E esse é um ponto que a gente tem que aprender a se policiar muito no dia a dia. Porque o problema não é Você desmotiva que a pessoa. a pessoa não quis errar. Alguma coisa, né, É, deixou ou criou condições para ela errar. Então, exatamente. Na área onde eu atuo, é muito fácil você se desvirtuar para isso aí. Né? Eu trabalho na área de montagem, então sempre sai ali um conector que a pessoa esqueceu de conectar. Então, quando você vai ali conversar com os líderes, pô, mas por que que aquele conector saiu solto, né? A primeira resposta, não são todos, claro, né? A gente está sempre trabalhando a cabeça da galera, mas assim, o colaborador errou a sequência, não seguiu a sequência de trabalho. Então, assim, quando você dá essa resposta, se você já está falando que o problema foi dele, né? Você não avaliou o resto das coisas, né? E se isso chega no ouvido dele, ele vai falar, poxa, caramba, que chato, eu errei. não, eu tô me matando, me sacrifico todo dia. É, O único isso, erro que eu fiz me crucificou para sempre, né? Não Ah, sirvo para mais nada aqui, de né? 300 acertos, o único erro é o que lembram, né? porque quando a gente tira o foco da pessoa e passa a tentar entender o que aconteceu naquele momento, aparecem casos, assim, extraordinários, né? Justo naquele veículo, o líder foi lá e conversou com o operador, tirou a atenção dele. Uhum. Aí ele foi e esqueceu de conectar, Às vezes né? uma visita passando pela fábrica distrai ele também, né? Exatamente. Ou então, assim, aí você vai lá e observa, aí você vê que o ciclo time dele está corrido, ele está sempre trabalhando, aí é o Muri, É o fadiga, Muri, né? É morir no sentido fadiga, sobrecarga, né? né? Ele deveria fazer em 90 segundos, ele está fazendo em 98 segundos ali a operação, então ele está sempre correndo. E aí, uma hora, a pessoa vai esquecer Vai de lá. alguma coisa. Então, se você olha para os fatores, né? Para os outros M's, e não só para o M de mão de obra, você vai ver que são os outros fatores que, somados, ajudam com que a mão de obra E, cometa uma falha. e total são 6 M's, né? Meio ambiente, medida, método, máquina, material e pessoa. São É. 6 contra 1, né? Então, por Qual- exemplo, esse tipo de atitude, de comportamento do gestor, ele com certeza ele inibe qualquer desmotivação do colaborador, porque ele sabe que se ele errar, vai ser avaliado de um âmbito diferente, né? Uhum. Além disso, é a questão que vocês comentaram, assim, a gente tem que, nós somos seres humanos, então a gente erra. Então, a E empresa tem que lembrar outra coisa, né, Lira? Que como a empresa busca sempre ir aperfeiçoando pessoas, né, e processos, sempre eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz ainda. Sempre vai ter um novo desconhecido, né? Como é que uhum, eu estou pisando em terras desconhecidas, eu vou acertar 100%, sem conhecer nada desse ambiente novo, ou dessa situação nova? Então, esperar ou desejar que seja erro zero também, né, é condição, né, insuficiente ou condição de sobrecarga ou de morir, né, esperar isso, né? A expectativa é demais e é forçar coisa que não dá para fazer, né? exato, exato. Muito bem. Bom, gente, deixa eu fazer uma pausazinha aqui, só um minutinho rapidinho, para a gente lembrar que no próximo sábado, né, depois de amanhã, a gente tem o nosso workshop em linha emocional. Totalmente gratuito, você tem direito a um certificado de participação, mas precisa estar inscrito. Coloquei o link de novo para vocês aí no chat. Então, quem já está inscrito, manda para os amigos. Quem não se inscreveu ainda, não perde mais tempo, escreve lá. Agora deixa eu ler um pouquinho o chat aqui, senão o pessoal vai ficar bravo comigo aqui. Ó lá. O Adriano, criar laços de equipe, fazer o engajamento de todos e ouvir a todos, sempre práticas proativas. Maravilha, é isso E mesmo. praticar a proatividade. Praticar a proatividade, é isso aí. O Edmar aqui, infelizmente, eu também me perguntava que realmente eu queria, na parte que o Yoshida falou, né? Isso aí. O Alex, o brilho nos olhos faz com que você veja melhorias em tudo, inclusive em si próprio. Principalmente em si próprio, tá, Alex? Principalmente em si próprio. Na hora que a gente realmente
olha para dentro da gente e fala, poxa, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui dá para melhorar, né? Aí a gente está atingindo realmente o nível máximo de melhoria. Mas só consegue fazer isso Não quando foi você bonito, tem, né, Alex, hein? quando você precisa fazer algo mais e você começa a perceber que está faltando alguma coisa, você tem que começar a entender, tem que abrir o peito, mesmo que doa, tem que começar a olhar para E dói, de dentro, vez em né? quando dói. Autocrítica, né? Acho que a Autocrítica, autocrítica é importante e é importante que seja feita diariamente, né? com certeza. A É gente isso aí. erra demais, só que às vezes a gente não Demais. E percebe. tá tudo certo, hein? Erra E demais e tá tudo certo. Nada Acho é autocrítica, não é autoflagelamento. Tem um abismo de distância disso, gente. é, Pelo amor de Deus, uma coisa é autocrítica, a gente se analisar, se avaliar, saber os pontos de melhoria, se trabalhar para melhorar. Outra coisa é, eu só faço besteira. Putz, né? Começa a se chicotar. e, Autoflagelamento. Não é e, isso, Então, gente. e, Pelo amor de Deus. e lembra não que tinha lembrado lá do Snoopy, né? isso. Lembra que tinha lembrado do Snoopy? É isso aí. Ó, é E, isso aí. e a palavra da Toyota para isso, a palavra japonesa para isso é Hansei. O Hansei é se questionar e pensar, não teria algum jeito melhor de fazer? Ou aquele problema que aconteceu não tem como resolver, né? E é por aí, né, o Hansei, né? Não no É isso. sentido, eu não sirvo para nada mais porque eu vivo errando, né? É isso. Não é para jogar para baixo, é para Não é jogar, para jogar para jogar para cima. cima, né? É isso aí. E o Luiz Gobo, quanto tempo, que bom te ver aqui. Importante nesse tema de hoje, lembrando que estamos em Setembro Amarelo, mês de prevenção anti-suicídio. Aí, muito bem lembrado, Gobo, gratidão. Que é a forma extrema que aparecem os problemas, as pessoas e tão traumáticos de tratar verdade. E como a gente já falou em outras lives aqui, a gente tem que ter muita atenção com isso, porque o Brasil, infelizmente, é o país com mais compra, com mais aquisição de antidepressivo e ansiolíticos, né? A gente colocou aí, e no último ano, então, bateu o recorde, né? Acho que 17% a mais do que o ano anterior, já vinha numa crescente, está batendo recorde, a venda, eu coloquei lá, era 9 milhões, não, 96 milhões e 622 mil unidades vendidas de antidepressivo. Então, a gente tem que tomar com muito cuidado, isso é muita atenção de verdade, não é frescura, não, é realmente problemas. Com certeza. Vamos lá. O Naoki aqui, boa noite a todos, gostaria de saber qual é o conteúdo de treinamento de desenvolvimento humano dos colaboradores de produção da Toyota e qual é o sistema de avaliação. Olha, bom, vai lá. Lira, se você puder falar qual que é o treinamento e desenvolvimento dos colaboradores São várias e o frentes, né? sistema de avaliação. Se você puder falar, se não puder, não está tudo bem. Vou falar aqui, se eu for mandado embora amanhã, vocês me contratam, tá bom? Tá mais que contratado. Vai ser o maior prazer ter você junto aqui. Mas não vai precisar disso, tenho certeza. Não, como é que eu posso falar assim? Eu vou falar um pouquinho de como que a gente trabalha o team member, né, o operador, desde a hora que ele entra ele é contratado até o momento em que a gente tira as rodinhas da bicicleta ali e deixa ele trabalhar sozinho. Então, no primeiro momento, a gente tem umas áreas que nós chamamos de dojo, são os dojos de treinamento, né? Esses dojos, eles têm várias plataformas de treinamento. O primeiro treinamento que o colaborador recebe quando ele entra é o FST, que é o treinamento básico das funções, né? Fundamental Skill Training, né? Então, assim, para cada área, lá nós temos dividido ali prensas, funilaria, que é de onde eu vim, pintura, montagem, controle de qualidade e outras áreas. Para cada uma, existe alguns treinamentos básicos que a pessoa tem que aprender. Então, por exemplo, um montador, a gente não costuma contratar uma pessoa que já trabalhou, sei lá, numa outra montadora. A gente gosta de pegar aquela pessoa que não tem muita experiência, para poder ensinar desde o início Aí a maneira certa. um dos motivos disso é também evitar o pessoal que vem com copo cheio e fica relutando em usar o novo método, né? São os vícios, né? Então, não que a gente não faça, a gente evita, mas a gente tem essa boa prática de
pegar uma pessoa que realmente não tem muita experiência no mercado automotivo para ensinar desde o início. Então, a gente ensina o treinamento básico. Então, na montagem, existem 8 operações básicas que a pessoa tem que saber de cor e sorteado, que é conexão, encaixe de mangueira, parafusar, né? Dar torque. Então, ele é treinado incansavelmente essas operações antes dele ir para a linha de produção. Depois, a gente desenvolve ele numa linha paralela, que a gente chama offline, né? Então, ele vai treinar ali o processo que ele vai aprender da montagem do carro, com as operações que ele aprendeu básicas, só que simulando como se fosse uma linha verdadeira. Quando a gente vê que ele está preparadinho, aí a gente leva ele para a linha. Aí ele vai treinar na linha, junto com um veterano, né? E Antes disso, nessa hora é importante, né, Lira, que existe um trabalho padronizado e até tem um método padronizado para ensinar é, essa sequência de trabalho para ele, né? e aí vale lembrar, assim, que antes dele ir para a linha, quem faz o treinamento todo com ele é o próprio líder. Então, já é o primeiro momento que ele tem ali de relação com o líder dele, né? Para que ele saiba que o líder dele sabe exatamente o que está sendo feito ali, né? Sabe ensinar exatamente o que ele vai trabalhar. E aí ele vai para a linha. Depois que ele vai para a linha, aí ele recebe outros treinamentos em paralelo. Aí são treinamentos mais complexos, né? São treinamentos por exemplo, de monitoramento de torque, alguns treinamentos que vai trazer outras técnicas para ele, né? E a avaliação, no caso, Só é, para uma curiosidade minha, né? Nessa parte ele está sendo instruído na questão da questão de manter a qualidade no processo, né? Então ele aprende várias coisas que estão dentro do processo e como é que ele tem que se preocupar para conseguir realmente garantir, né, a qualidade dentro do processo. É isso? exatamente, que são esses treinamentos extras, entendeu? Uhum. Então, assim, os treinamentos que ele vai receber ali, a partir do momento que ele está na linha, ele vai ter treinamentos voltados, a gente chama de 5 missões, né? Que é segurança, qualidade, produtividade, custo, né? E recursos humanos. Então, ele vai receber treinamento sobre qualidade, ele vai receber treinamento sobre segurança, ele passa por um dojo de segurança, ele vai passar pelo dojo de qualidade. Então, a gente vai desenvolvendo ele em técnicas que englobam essas 5 missões, que vai fazer com que ele se torne realmente um especialista dentro da linha de produção. Inclusive, Lira, no nosso treinamento nós falamos as performances que a empresa precisa atender, né? Que performances são? Gestão que funciona, pessoas, né, que vão se desenvolvendo, segurança que eu vou desenvolvendo, qualidade que eu vou melhorando o nível, né, a Isso, confiabilidade ou a entrega, que é aumentar a certeza da entrega, né, e ainda o controle No do melhor custo, custo. né? isso aí, exatamente. Então, são esses treinamentos, são treinamentos bastante básicos, assim, mas que vai dando musculatura para o operador, né? E aí o team leader, o grupo líder, o supervisor também tem alguns treinamentos, só que um pouquinho mais avançados. E aí o legal disso aí, né, Lira, é que você criou cada célula, né, vamos chamar de DNA da empresa, cada célula tem o DNA adequado, né? Se eu sou a célula do músculo do braço, eu tenho todo o desenvolvimento e estrutura para ser essa função Uhum, de músculo do braço, né? De repente tem outra pessoa que é o músculo da perna. Então eles uhum, têm várias células formando o músculo da perna. E fazer esses treinamentos fundamentais é fazer cada parte do corpo entender direito como é que ela tem que funcionar. E depois, né, a atividade de melhoria, outras coisas, assim, esse brilho nos olhos, é para fazer esse corpo inteiro ser coordenado, né? é, exatamente. Indo em direção do propósito, né? Uhum. E em relação, assim, à avaliação, né, dependendo do nível, a avaliação ela é bem simples mesmo, a avaliação de performance. Mas quando a gente vai chegando ali a nível de GL, supervisor, para cima, a gente introduziu recentemente o Nine Box, né? Que você avalia do ponto de vista de performance e competência, em que nível que a pessoa está avançando em relação à entrega de resultados e em relação ao nível de competência dela. É esse tipo de avaliação que a gente faz anualmente.
Então, isso aí tem Maravilha. várias competências relacionadas à gestão, né? Aí tem várias competências relacionadas à parte de gestão. É isso mesmo. Vamos continuando aqui. O Edmar colocou aqui, Lira, né, 30 anos de empresa, você passou, Já já pensou em, pensou em em desistir? desistir no contexto da mesma motivo específico. Você na linha de produção, sabemos que tem que lidar com pessoas, temos que conhecer as emoções de cada um. Nesses anos, você já se deparou com algum problema extremo de emoção com outro colaborador? Pergunte, Problema externo, né? É problema externo. ele traz o problema de fora para a empresa, eu acho, é isso, né? Isso, está trazendo problema de casa para dentro da empresa. Eu já pensei em desistir, eu já perdi a conta já. 30 anos é muito, né? Vários. Boa. Por isso que nós começamos, né? Nós vivemos vários ciclos diários, dentro do mesmo dia e dentro da vida, né? Vários ciclos, né? Eu acho que entra um pouco da mistura das gerações aí, né? Gerações anteriores, nós somos aí. Não vou falar qual que é a minha, não. Mas aí eu acho que entra um pouco assim a questão da paciência, da resiliência, né? Porque você tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes o problema está em você. E aí você tem que encontrar o que que é isso que não está fazendo bem e tentar corrigir. E aí as coisas vão melhorando, volta de novo à tona, você volta a render novamente, você volta. Então, assim, tanto você como pessoa tem que ter paciência, e eu acho que a empresa também ela tem que ter. E a Toyota é uma empresa que ela tem essa paciência. Ela tem mudado um pouco ultimamente, se aproximado mais com o mercado, né? Desse ponto de vista de competência e performance aí, mas ela é uma empresa que ela tenta entender ali, ela tenta esperar um pouquinho você reagir e depois as coisas vão melhorando. Então, eu já pensei em desistir várias vezes, já pensei em mudar de empresa várias vezes, mas por enquanto, Vai firme. essa Ah, questão da resiliência. por exemplo, Lira, num repente lá de desânimo, né? Eu acabei saindo da Toyota, né? Mas esse repente de desânimo tinha uma coisa que lá no fundo do meu coração dizia para mim, Yoshida, o seu trabalho é brilhar, né? Mas não precisa brilhar sendo o cara que faz. O brilho que eu queria fazer eu sou o cara que vai inspirar mais pessoas a brilharem, né? E eu não tive essa oportunidade de fazer esse papel na Toyota. Então, eu estava desanimado, né, buscando esse caminho, né? Então, eu tive que sair da Aham. Toyota para terminar de encontrar ele. E estamos aqui junto hoje, né, Borgoni? É isso aí. O sonho não Assim, tá legal nessa padaria, vai no outra, né? É isso aí, né, Lili? aí só para finalizar isso aí, assim, a Toyota, ela tem um lance bem legal na Toyota que é a questão do Kaizen, né? Filosofia do Kaizen, da melhoria contínua. Então, isso faz com que a Toyota mude sempre, né? E conforme ela vai mudando, ela vai se adaptando, você também vai tendo esses benefícios, esses méritos, né? Então, o legal da Toyota é que ela está sempre tentando melhorar, está sempre tentando fazer alguma coisa diferente. Então, isso aí ajuda bastante, né? Essa questão da melhoria contínua. E eu acho que também vale frisar aqui, né, Lira, que até antes da crise vir, a cobrança por melhoria existe, porque eu tenho que ter reservas para aguentar as crises, as épocas de vaca magra, né? Então, o Kaizen tem que estar vivo para deixar a empresa forte para passar por essas crises também, né? Tem bastante pergunta difícil aqui, meu. É, o Olha, pessoal tá pegando pesado lá, ó. O Alex aqui, por isso que é muito importante a melhoria contínua, cabe para analisar o processo, levar as dificuldades, as melhorias também, assim todos são beneficiados. É isso aí, Alex, muito bom. O Pedro colocou aqui, boa noite, o supervisor responde que o operador não seguiu o sequenciamento. Qual é a ação a ser implementada no supervisor e no colaborador? O Lira já respondeu isso, né? Ele já falou isso. Qual a é, prioridade na contratação de líderes? O Acho que o supervisor é de talento talento interno. interno ou já vem no mercado? A maioria é talento interno, mas Faz parte dos valores da empresa tentar criar sempre internamente os gestores, né? é, Seja o líder, o grupo líder. Eu acho que a prova tá eu aí, né? O sobrevivente aí há 30 anos, né? é isso aí.
Então, é sempre interno. Aí quando não dá mesmo, ou precisa de uma coisa muito específica, aí a gente busca no mercado externo. Muito Esse específica é e o padrão urgente. mesmo na Toyota, né? Então, o Lira, então, entrou com 15 anos antes, tanto o Yoshida quanto eu, foi o primeiro emprego depois de formado, É. né? Então, é muito E, normal e entrar eu no ainda tive a embarque. felicidade de passar por um treinamento de 3 anos no Japão, a primeira vez. Na segunda Hum, vez foram mais 2 anos. Então, Porque o resultado não tem que ser imediato, tem que ser eu planto hoje para colher lá na frente, né? Então, não dá para colocar pessoas despreparadas, assim, dentro da linha, né? Próprio toda a explicação do processo de desenvolver um colaborador de linha, né? É bem completo, não é só jogar dentro do posto lá e se vira, é isso aí. né? O Adriano aqui, pro seu Lira, ó, pro seu Lira. Seu Lira, sobre os valores e filosofias da Toyota, do início da sua carreira para o atual, o que houve de mudanças ou estão iguais as mesmas? ah, Desafio, Genchi Genbutsu, Kaizen, né? Respeita as pessoas, continua igual, Lira? continua, né? A essência, né? A essência do Toyota Way, ele, desde quando eu entrei, é a mesma, né? O que acontece é que eles vão acrescentando algumas coisas diferentes ao passo em que a própria humanidade vai mudando, né? A- Ao passo em que as coisas vão mudando dentro do mundo, mas o Toyota Way ali, que é a base ali, Kaizen, respeita as pessoas, tal, esses Genchi, valores aí do Genchi Genbutsu, né? Uma coisa que é legal, por exemplo, o Genchi Genbutsu, né? Não sei se todos conhecem, mas a palavra Genchi Genbutsu significa você ir e ver com seus próprios olhos, né? Usando todos os seus sentidos. Tem gente que banaliza um pouco, né? Acha que é só ir lá e olhar com os próprios olhos. A Toyota ela trouxe esses valores até a época da pandemia. Porque a aí, outro Toyota é ponto legal. importante, né, Lira? Eu vou para a linha, olho com meus próprios olhos, mas a finalidade é construir o consenso do que a gente vai fazer, né? É, exatamente. E assim, a gente fala olhos, mas na verdade o Genchi Genbutsu, a essência do Genchi Genbutsu é você ir e usar todos os seus sentidos, né? Cheirar, Isso aí. sentir, ouvir, olhar, tocar. Se precisar fazer com suas próprias mãos para ver a dificuldade que o operador está tendo, tem que fazer. Então, esse valor, ele é muito forte desde o início. E com a pandemia, né, ficou, pô, como é que eu faço o Gantt agora? Se a gente está tudo remotamente, né? Então, criou-se, na pandemia, a Toyota criou o Gantt Genbutsu virtual. Mas tem uma história legal que é assim, ó, uma vez, há uns 10 anos atrás, teve um gerente que tentou criar isso aí. Aí chegou lá e apresentou lá, ó, a gente criou o Genchi Genbutsu virtual aqui, agora o cara consegue daqui assistir um vídeo lá na concessionária, entender o problema do cliente na concessionária. O nosso vice-presidente, que vocês, eu acho que o Borgo lembra quem que é, Lembro bem, né? Eu também lembro, eu acho. um tal de, como que era lá? Começava com I? Começava com I o nome? Não, então, agora eu tô com medo de falar o nome do cara Não, não, errado. não fala, não, não, não precisa Não, falar não nome, precisa não. Tá falar tudo nome. bem, tá tudo bem, tranquilo. Muito gente boa, né? Gente Aí ele boa falou, demais. louco, você não sabe, mas ele surtou assim, né? Você não sabe o que é o valor do Genchi Genbutsu, a essência. Isso que você está falando jamais vai ser Genchi Genbutsu, né? Mas deu uma, assim, uma lavada, né? Aí o cara ficou todo sem graça e tal, morreu esse assunto. O que que aconteceu anos depois? Veio a A pandemia, pandemia obrigou a fazer. né? E uma das ferramentas que a Toyota criou, isso lá no Brasil, globalmente, é o Genchi Genbutsu virtual, né? Mas ela nunca deixou de falar assim, ó, esse aqui vamos dizer assim, é uma coisa paliativa, mas o verdadeiro mesmo é aquele que você vai presencialmente. Então, muitas coisas se manteram e muitas coisas ela está tendo que se adaptar ao mundo de hoje. E hoje a tecnologia permite fazer isso também, né? Antes era muito mais difícil, né? É, exato. É isso Então, aí. o que era inimaginável, né, para os japoneses lá antigamente, hoje tem que fazer Genchi Genbutsu virtual. Não tem É jeito. isso aí. Maravilha. Do Luiz eu vou deixar na sequência aqui. Primeiro a da Fabiana. A
Fabiana colocou aqui, ó, como recuperar uma pessoa desmotivada de baixa produtividade. Fabiana, tem que mostrar, assim, se dá para recuperar, não dá, tá? Ninguém vai ficar falando milagre aqui, às vezes não dá. Porque desmotivação é pessoal, tá? Não tem essa de, eu vou te motivar hoje, tá? Eu acordei hoje, me acordei, saí da cama para te dar uma injeção de motivação. Isso, se eu não quiser, não vai acontecer. Se ele não quiser, não vai acontecer nunca. Tá? Não é daqui para cá, é de lá para cá. De dentro para fora, né? É a pessoa que tem que se reencontrar, né? Pessoa que tem que também. Não tem injeção de motivação nela para ela sair pulando. Não existe. Mas o que é importante? Para reativar, engajar a pessoa. Motivação é mais complicado, vai. Para a pessoa ficar engajada. Engajada é mostrar a atividade dela importante para o todo. O quanto que ela faz, o quanto que é importante a atividade que ela exerce para o grupo como um todo. Se isso não motivar ela, aí tá, assuntos administrativos. Tá fora do fora do contexto propósito. Da empresa, está fora do propósito dela, total, né? dela com o da empresa. Não está dando match. Se o que ela tem que fazer é importante para o grupo como um todo, é importante para a empresa inteira, e ela não acha isso importante, e ela não está nem aí, é só receber o salário. É o martírio, aí né? É martírio. Aí é questão de tempo. Ou ela vai sair fora, ou precisa dar um incentivo para ela, porque não tem jeito. Isso é assim, né? Nem todo mundo está engajado no propósito da empresa. O Lira falou algumas vezes isso aqui. Tá certo? Tem que entender, a própria pessoa tem que entender as suas habilidades e o que ela quer da vida. É isso aí. Então vamos lá. O Luiz colocou aqui, ó, os treinamentos dos líderes, como são feitos? Sabemos que é típico falar que os funcionários se demitem do chefe e também que o desempenho do líder é tocar a orquestra. Como que tem essa parte de liderança aí, Lira? Como que faz? Os treinamentos dos líderes, como que é feito? Conforme eu comentei lá atrás um pouquinho, né? A gente tem algumas plataformas que são voltadas para os operadores e algumas que são voltadas para os líderes. Para os líderes, depois do FST, que é o Fundamental Skill lá, tem um outro treinamento que vai ensinar para ele justamente essa rotina dele diária que ele tem que ter com os colaboradores, com a equipe dele. Então, a gente treina ali quais são as principais atividades e rotinas diárias que ele tem que fazer, como observação de processo, como que ele vai observar esse processo. É a rotina operacional diária do dia a dia do líder, né? Do líder, né? Então, como que ele vai dar o approach para as pessoas, né? Fazer ele entender de que boa parte da rotina dele tem que estar voltada para o operador, né? Para o colaborador. Então, ele sofre alguns treinamentos um pouquinho diferentes aí, justamente para que ele seja realmente esse pilar, né? Porque se o líder ele não tiver muito bem relacionado com a sua equipe, é igual futebol, né? A equipe, quando ela não está motivada ali, o treinador perde totalmente o comando, né? E uma hora ele perde a equipe como um todo, né? Então, dentro de uma empresa é a mesma coisa. É isso aí. Então, para a gente fechar agora aqui, o Maico, Maico, gratidão, tá lá no México mandando a pergunta para a gente aqui. Essa pergunta é boa do Maico, hein? Essa é boa lá. Você é um excelente profissional, brilho nos olhos, tal, Lira San, existe algum sonho, desejo ou objetivo ainda não alcançado? O que te motiva a continuar com essa força, resiliência e total sinceridade de continuar? Serenidade de continuar. Vamos lá. Tem uma coisa que eu queria ter falado aqui no meio das conversas aí, eu acabei não falando, sabe? Que é justamente assim, desde quando eu comecei na Toyota, assim como eu vi bons exemplos de bons gestores, eu também vi más exemplos de más gestores. Assim como eu vi boas decisões, eu também vi más decisões. Então, quando eu olho para trás assim, eu lembro que muito do que me motivou a querer
se tornar um TR, se tornar um encarregado, um supervisor, um chefe de departamento, um gerente geral, foi justamente assumir essas posições para tentar melhorar aquilo que eu não achava que estava legal, né? Então, isso é uma coisa que, tipo assim, Parabéns, sempre, parabéns, líderes. sempre me Fantástico. motivou muito isso aí, né? Pô, mas do jeito que, se eu tivesse ali, eu acho que eu ia fazer diferente, eu acho que ia dar certo. Então, assim, isso me fez com que eu fosse buscar sempre um step a mais, um step a mais para tentar melhorar um pouquinho aquilo que eu achava que daquele jeito não era legal. Mesmo meus pais profissionais que eu já comentei, tinha coisas que eu não concordava neles, né? Então, quando eu cheguei na posição em que eles estavam na época, algumas coisas eu fiz como, e faço como eles faziam, me ensinaram, e algumas coisas eu faço do meu jeito. Muitas dessas coisas eu vi que deu certo, melhorou, ficou melhor, né? E assim, a gente está numa empresa que ela traz muitos valores japoneses do Japão. Então, nem sempre ela consegue entender direitinho a cultura brasileira, né? Então, eu sou de uma época que um chefe de departamento para cima era tudo japonês, não tinha um brasileiro, Era uma né? Dentro heresia, quase uma heresia acontecer isso, né? não tinha, né? E, então, isso aí me motivou bastante. Outra coisa, assim, eu vim da periferia, eu nunca tive muitos recursos para... Eu até não gosto muito de falar isso aí, que eu fico meio emocionado, mas eu não tinha. Então, assim, para mim, era questão de honra eu estudar com aquilo que eu tinha, com aquilo que meu pai e minha mãe conseguiu me oferecer, e ganhar a vida, conseguir crescer na vida. Então, isso é uma coisa que me motiva até hoje, sabe? É querer ser sempre um pouquinho melhor daquilo de quando eu comecei, né? Só que eu sempre falo para minha esposa, só que a gente nunca pode esquecer nossas bases, né? Da onde a gente veio, né? A gente pode ir até longe, mas não esquecer de onde a gente veio. Então, essas são coisas que me motivam ainda a continuar, ficar dentro da empresa e buscar algo melhor, né? Cansa pra caramba, né? Depois, com 30 anos já de trabalho, você, às vezes você já chega meio cansadinho, mas tem muita história pela frente aí. É isso Tem, aí. tem muito brilho ainda para distribuir, Onde líder. eu quero chegar, eu quero um dia ser presidente lá, né? Eu vou ser, né? Se eu estiver preparado, e se a empresa achar que eu estou preparado, eu vou ser presidente. Eu falo para todo mundo sem vergonha nenhuma. E eu tenho certeza que eu vou me orgulhar muito disso e vou olhar para trás e ver a história toda desde o início, né? Tô emocionado aqui. Maravilha. Tô Já, emocionado. já deixou o Yoshida emocionado aqui. Eu sei, tô percebendo que o Lira também tá ficando. E com essa É, emoção toda, ó, Lira, eu te prometi que eu não ia estourar o tempo, mas já estourei mais de 7 minutos. O papo tá maravilhoso, eu sei, Vamos gente, eu sei. lembrar que o Lira Mas tá com o Lira tá otite, com otite, sacrifício tá no aqui com a gente. sacrifício hoje com a gente aqui. Então, a nossa imensa gratidão, Lira. E tenho que te pedir as considerações finais aí. Deixa um recado bacana pro pessoal aí. Já deixou, né? Mas deixa mais um. vamos lá. Obrigado a todos novamente por estar acompanhando a gente aí. Eu fico muito grato, sempre fico muito grato por vocês me convidarem, né? É Gratidão toda difícil nossa. estar sempre assim, porque é corrido mesmo para a gente. O Exato. Borgomone, vocês sabem disso aí, mas eu vou estar presente sempre que puder. Então, eu agradeço as pessoas que participam. Eu vejo que tem bastante pessoas, tem muitas pessoas que estão em todas as lives. E isso é legal. Eu acho que isso é uma resposta de que a gente está no caminho certo. Se as pessoas voltam a ver a sua live, é porque alguma coisa de boa você está conseguindo passar para elas, né? Sim. Então, eu espero que todos tenham gostado, que a gente possa se ver novamente. Essa live foi muito legal, né? Apesar de eu ter não estar muito bem aí, tô com um pouco de dor de ouvido, mas ao passo que a gente começou a live aí, eu até esqueci a dor do ouvido. Olha que coisa boa. Então, eu achei que eu não ia render, que eu não ia estar assim, não ia conseguir passar realmente o que é preciso passar. Fazer live com vocês não é fácil, porque igual eu já falei lá atrás, lá, né? Para que eu faça, para que eu possa conversar com vocês, eu acabo tendo que pesquisar, lembrar um pouquinho das coisas, né?
Só que esse tem um lado bom, porque faz você relembrar, faz você reaprender, né? E quando começa realmente a live, junto com a galera aí, faz você aprender, né? E reaprender, né? Porque tem algumas perguntas que faz você pensar, pô, mas, né? E vocês podem ver que sempre nos meus comentários, eu nunca falo que tudo que eu faço é certo. Porque na hora que vocês perguntam, eu olho para trás e falo assim, pô, tem coisa que eu erro também. Então, isso faz com que eu seja um pouquinho melhor a cada dia, ouvindo as perguntas e respondendo as perguntas para vocês, né? Eu acho que isso é importante, a gente saber que a gente não é perfeito e que nem tudo que a gente está falando você consegue fazer, mas você tem que estar sempre se policiando, fazendo a autocrítica, se corrigindo, né? E por aí vai. Então, eu acho que é muito legal porque acho que é uma troca de informação, uma troca de conhecimento, uma troca de aprendizagem legal. Maravilha. Gratidão, Lira. Gratidão, Lira. Yoshida, vai lá. Bom, mais uma vez, gratidão, Lira, gratidão a todos. E, em resumo, né, pessoal, a nossa vida é brilhar. Enquanto estamos brilhando, tem gente brilhando à nossa volta. O que é esse brilho? Conhecimento e valores. Então, quanto mais eu brilhar e inspirar alguém a brilhar, e o brilho das pessoas me inspirarem, né, a gente continua progredindo, né? E nesse processo tem muito conhecimento sendo transmitido, e conhecimento transmitido é construir um mundo melhor, né? E também, né, manter vivo todos que aprenderam durante essa grande jornada, e o aprendizado de todos vai se perpetuando através da gente estar brilhando e inspirando as outras pessoas a continuarem brilhando, né? Ou seja, assimilando e praticando, né? Ou seja, brilhando, né? Para inspirar mais pessoas. Esse é um processo que nós demoramos para entender. Quanto mais cedo entender e entender que a vida é esse processo, né? E tem trabalho, né? Essa construção diária, né? De fazer bem feito, brilhar todo dia, continuar inspirando quem está à nossa volta, buscar mais brilho para se automotivar e brilhar mais ainda, como o próprio Lira falou agora há pouco. É um processo contínuo, né, de construção de valores e conhecimento. Então, entender isso faz parte da nossa existência, do nosso propósito. Nós buscamos isso, né, como propósito de vida já, né? Então, exatamente. Gratidão, Brogomone, gratidão, Lira, gratidão a todos que buscam, né, se aperfeiçoar e serem melhores a cada dia. É isso aí, gratidão, Lira, gratidão, Yoshida, gratidão a cada um de vocês que está junto com a gente aqui, dedicando esse tempo, que é o nosso bem mais precioso, né, o nosso tempo, dedicando esse tempo junto com a gente aqui, para a gente estar trocando informação, para a gente estar podendo se melhorar, né, poder transmitir um pouco de conhecimento, receber um pouco de conhecimento de vocês também. Essa troca é sempre muito importante, porque isso a gente tem certeza que a gente está fazendo o nosso propósito, realizando o nosso propósito de conseguir impactar as pessoas e fazer com que as pessoas se transformem em verdadeiros solucionadores de problemas. Isso que é o grande ponto, porque quem faz, nível, né? Quem soluciona vai galgar outros níveis, quem soluciona transforma, faz diferente o lugar que vive, faz diferente o lugar que trabalha, faz diferente a cidade que mora, o país, e se a gente quiser de verdade, a gente transforma o mundo inteiro e principalmente faz desse mundo um lugar muito melhor para viver, muito melhor para a próxima geração do que a gente recebeu da geração anterior. Então, por isso a nossa imensa gratidão a cada um de vocês e por isso a gente abre os microfones agora, porque o nosso aplauso vai para vocês. Gratidão a todos. Gratidão. Amanhã todo mundo de volta aqui. Valeu, até mais. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.